um conceito que surgiu no exterior, né? Esse conceito, ele traz a pessoa como autor de um livro da própria história. Então, a história da pessoa se torna um livro e a pessoa, né, ou as pessoas, podemos ter livros com mais autores, como vai ser o nosso caso hoje, né? Elas são consideradas os autores da própria história. Então, histórias que já estão escritas e que, através das palavras, né, da fala das pessoas, a gente vai passando as páginas e vai conhecendo algo novo. Então, a gente trouxe esse conceito também para a Semana da Biblioteca. Algumas unidades do Senac em Santa Catarina já faziam essa dinâmica, né, dentro das suas bibliotecas, e a gente viu, né, como uma grande oportunidade trazer o conceito da biblioteca humana para a nossa Semana do livro da biblioteca. E hoje nós vamos ter 2 livros humanos na nossa sala. Um dos livros é um livro com 2 autores, a gente até fez uma brincadeira, né, brincadeira de bibliotecário. Então, um dos livros chamado Viagem ao Fim do Mundo de Combe. Os autores deste livro humano são o Cristiano Martins e a Viviane Zeferino Martins. E o nosso outro livro é Acreditar Sempre, Desistir Jamais, Viver Intensamente, onde a autora do livro humano é a Melissa Maria de Souza Zimmermann. Eu sou a Camila, sou bibliotecária aqui no Senac em Rio do Sul, na Faculdade Senac em Rio do Sul. Eu quero, antes de tudo, passar alguns recadinhos rápidos para vocês e depois a gente vai passar um vídeo de abertura da nossa semana. Então, como que vai funcionar, pessoal, a dinâmica da nossa sala hoje? Nós vamos ter a primeira apresentação do livro humano com o Cristiano e a Viviane. Eles vão falar por 20 minutos e aí nós vamos ter 10 minutos para fazer interações com os 2 autores do livro. Então, vocês podem fazer perguntas, né? Podem até deixar essas perguntas no chat durante a fala deles, e aí depois, quando a gente abrir os 10 minutos, a gente vai contextualizar essas perguntas e o pessoal que está na sala vai poder interagir com esses 2 autores. E aí, depois de finalizada, né, essa interação do primeiro livro, nós vamos chamar a apresentação da próxima autora, do próximo livro humano, né, com a Melissa. Ela vai fazer a apresentação dela por 20 minutos, e aí mais 10 minutos teremos no final para que vocês possam interagir com a leitura, né, com a explanação da Melissa, do livro da Melissa. Assim vai funcionar a dinâmica das perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu estou falando agora também, vocês podem ir colocando ali no chat, tá, pessoal? O formulário de presença da nossa atividade, eu vou encaminhar no chat para vocês, depois de 15 a 20 minutos que foi iniciada a primeira apresentação. Então, peço que todos preencham o formulário de presença, porque quem preencher o formulário de presença, além de receber a certificação, se já fez, né, a inscrição prévia dessa atividade, também vai participar do sorteio de um brinde no final. Então, quem quiser participar do sorteio do brinde, tem 2 regras. Tem que preencher a lista de presença e vai ter que ficar até o final, porque só recebe o livro quem estiver na sala. Ah, o livro não, desculpa, o brinde, que também tem um livro. Sobre o certificado, então, como eu já comentei com vocês, se vocês fizeram a inscrição prévia no site do Senac e preencherem a lista de presença, depois da Semana do Livro da Biblioteca, vocês vão receber o certificado via e-mail. Eu peço que todos deixem os seus microfones desligados enquanto não estiverem fazendo nenhuma interação de perguntas. Então, quando nós tivermos o tempo de interação de perguntas, vocês vão poder fazer através do microfone, se vocês desejarem, ou também através do chat. Se vocês quiserem, né, tirar um print da tela e marcar a gente, publicar o story, né, nas mídias de vocês, vocês podem marcar o @Senac Santa Catarina e a nossa hashtag da semana, que é a hashtag S do livro e da biblioteca. E antes de terminar, que eu já estou falando demais, eu quero falar para vocês de uma atividade que está rolando essa semana, que é o Desafio TikTok. É um desafio bem legal que nós criamos no TikTok. O nosso TikTok é @S do livro e da biblioteca. E se você quiser participar desse desafio, você tem que criar um TikTok falando, né, qualquer coisa que você queira representar a Semana do Livro e da Biblioteca, ou uma leitura favorita sua, ou algo sobre biblioteca, ou algo sobre leitura, e marcar a gente lá, @S do livro e da biblioteca. O vencedor, nós vamos fazer uma avaliação desses TikToks, vamos escolher através de 3 critérios, né? 3 critérios básicos de criatividade, coerência com o tema, enfim.
E a gente vai presentear, né, o melhor TikTok com uma super mochila do Senac, bem bacana, que depois também eu vou disponibilizar a foto aí no chat para vocês verem. Então, quem tiver interesse, entra lá no TikTok, quem gosta, né, os TikTokers aí de plantão, podem entrar lá e participar do desafio. Então, vamos lá para o nosso primeiro livro. Vamos falar um pouquinho, né, dos dois autores deste livro, Viagem ao Fim do Mundo, de Kombi. O Cristiano Martins é graduado em processos gerenciais pela Faculdade Senac Rio do Sul, está cursando pós-graduação em gestão de projetos pela mesma instituição. É analista de educação profissional nos eixos de gestão, negócio e tecnologia da informação e comunicação, aqui no Senac de Rio do Sul. Descobriu que era possível transformar o mundo no seu quintal. E foi quando criou, junto com a esposa, o projeto Mundo Nosso Quintal e embarcou em uma viagem que marcou a vida deles para sempre. E a Viviane Zeferino Martins é técnica em estética formada pelo Senac. Sempre foi sonhadora, sabia que algo grandioso estava guardado para ela. E quando a oportunidade chegou, ela não hesitou. O mundo se transformou no seu quintal. Então agora a gente vai ouvir a história da Viagem ao Fim do Mundo, de Kombi, com o Cristiano Martins e a Viviane Zeferino. Deixa para a gente começar a falar. Estão me ouvindo? Estão ouvindo a gente? Aí. Então tá. Prazer, boa. Galera. Boa tarde. Meu nome é Viviane. Que alegria estar participando desse momento com vocês. Depois de um tempo aí já de pandemia, falar de expedição, um tema tão gostoso, né? E é uma alegria estar compartilhando com vocês essa fase que a gente teve da nossa vida, que foi incrível, marcante para sempre. E pode se apresentar, Cris. É isso aí, eu sou o Cristiano, né? Como a Camila já falou, já estou no Senac há bastante tempo. Aliás, o Senac é muito especial para nós. É verdade. Porque foi quando, ainda aluno do técnico em informática, eu tinha muita espinha na cara. E aí, um dia, as meninas da estética, que era onde a Vivi estudava, passaram na nossa sala perguntando se alguém queria fazer algum procedimento de limpeza de pele gratuito. Como eu era um quebrado na época, ainda sou hoje em dia, mas era mais ainda, pior que arroz de quarta, eu aceitei fazer a limpeza de pele e eis que nos conhecemos lá e hoje estamos aqui como, né, casados, já com a família. Então o Senac tem uma história muito bacana, né, uma participação muito bacana na nossa história, e assim como a Vivi disse também, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês algo que marcou muito a nossa vida, né, para mim muito mais, é um projeto que a gente tirou do zero, a gente fez praticamente tudo sem conhecimento e sem condição, então foi uma aprovação mesmo. Eu espero que daqui a 20 minutos vocês possam, acima de tudo, além da história, ver que quem quiser fazer algo grandioso na vida pode, desde que tenha vontade, porque tudo é possível para aquele que crê. Então, como ela falou, o nosso projeto Mundo Nosso Quintal, a gente vai dar algumas fundamentações sobre como que foi. Claro que eu vou falar do começo, que foi quando eu tive ideia. A gente estava meio entediado, eu estava entediado em casa, e um dia vendo um programa que algum de vocês já deve ter assistido, passa no NetGeo, que é o Mundo Visto de Cima, que são imagens de drone, e passava uma imagem da cidade de Cartagena, na Colômbia. E eu fiquei olhando aquele programa e fiquei muito louco, né, com as imagens bonitas e vendo quão rico é a cultura aqui da América do Sul. E me deu um estalo, cara, por que não fazer uma viagem de carro e conhecer a América do Sul? Nós temos tantas belezas aqui, mas geralmente quando a gente conversava com alguém, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os Estados Unidos, e pouca gente fala carreteira austral, eu quero ir para o deserto do Atacama, a maioria quer ir para o velho continente, e por alguma razão me chamou a atenção aquela cidade e eu fiquei louco. Eu lembro que no outro dia, eu não dormi naquela noite, e no outro dia eu peguei o carro e fui na casa da Vivi. Cheguei lá e, sem mais delongas, eu disse: Vivi, o que tu acha da gente fazer uma viagem pela América do Sul de carro? E aí, qual foi a tua reação? Pois é, vamos! Eu não tenho, assim, tanto para falar desse início, né, da nossa decisão aí. Eu sempre fui muito aventureira, assim,
E eu só queria ir, não importa onde, eu só queria ir, queria fazer uma aventura, queria viajar para algum lugar, assim. Inclusive fora do país, né, que acho que para mim, pelo menos, era um sonho, nossa, algo tão grandioso assim, nossa, eu queria ir para fora do país. Mas só o fato de viajar, de fazer uma viagem, uma expedição, já seria incrível, né? Então, para qualquer lugar. E daí, quando o Cris me fez esse convite, eu nem pensei, né? Só, vamos embora, vamos. Isso foi em torno de julho de 2017. A gente não tinha nada. Eu tinha um carro ainda financiado e um apartamento, Minha Casa Minha Dívida, que 29 anos para pagar. A Vivi também tinha um apartamento que hoje a gente ainda tem, foi a única coisa que a gente não vendeu. Então, em virtude do tempo, a gente vai acelerar um pouco as coisas, tá? Em julho de 2007, a gente bateu o martelo. Nós vamos viajar. Agora, é claro, a gente começou a pensar como. Então, muito antes da Kombi aparecer na história, a gente pensou em diversas coisas. E uma delas foi uma Fiorino. Tanto que a Camila, que está nos ouvindo, lembra que na época o marido dela tinha uma Fiorino, a gente estava sem falar para ninguém ainda, né? A gente estava negociando uma Fiorino, porque a gente já havia feito uns cálculos e a gente sabia que o nosso maior gasto seria a gasolina. Então a gente começou a vender tudo dentro de casa, tudo, literalmente tudo. Tudo. O que vocês imaginam a gente vendeu. E para tentar comprar o carro e aí sim preparar a casa. Então, entre julho e setembro, e agosto, para ser mais exato, a gente estava com a ideia fixa de uma Fiorino ou uma Kangoo, que são carros mais econômicos, porém são menores. Até que um dia a gente não estava conseguindo ter êxito. A Vivi chegou com uma ideia, Cris, tenho visto muitos casais que estão fazendo Kombi Home. Aí eu falei, não, Vivi, Kombi não. Se a nossa maior preocupação é gasolina, tu quer pegar uma Kombi que gasta que nem Opala? Isso sem falar na questão de segurança. A Kombi não tem segurança nenhuma, é uma lata de sardinha. E também tem a questão de caro, né? Porque as Kombis ou são muito caras por serem de colecionadores ou elas são muito judiadas porque são carros de transporte. Prefeitura, sem chance, não vamos de Kombi. E a piadinha que eu sempre uso lá em casa, como quem manda sou eu, né? Um mês depois, então, a Nigiri, que é a nossa Kombi laranja, deixa eu compartilhar. Eu consigo compartilhar a tela aqui, Camila? Sim, Cris, fica à vontade. Eu só destaquei vocês aí para ficar mais aparente, mas pode compartilhar sim. Beleza, só para vocês darem forma ao que a gente está falando, essa é a Nigiri, tá? A Nigiri, tu quer explicar o porquê do nome? A gente gosta muito de comida japonesa. E num determinado dia nós estávamos jantando e eu peguei um nigiri, não sei se todos conhecem, e eu olhei para ele e falei, é a Kombi. Só está invertido, claro, né, a cor, mas a gente fez essa comparação na hora, a gente deu risada e ficou. Isso aqui é um nigiri de salmão, então é por causa disso que a Kombi tem esse nome. Ela tem esse formato meio cilíndrico aqui, com laranja e branco, e lembra um pouco a Kombi, claro, invertida, né? Mas aí, como a gente estava nessa de procurar um nome, que Kombi sem nome é que nem barco sem nome, afunda, dá azar. Geralmente os apelidos saem do nada, né? E naquele dia foi numa brincadeira, a gente nem estava falando disso e fiz a comparação e ficou. Essa é a nossa nigiri aí. Isso. Então, isso em setembro de 2017. Aí a gente então já tinha decidido a Kombi, né? Optado pela Kombi, agora a gente começou a trabalhar em prol da viagem de fato, agora que a gente já tinha a casinha. Então, nos meses que se seguiram, o que a gente fez? Primeiro de tudo foi tentar arrecadar dinheiro, né? E para isso a gente fez vendas de produtos. Só interrompendo, quando a gente diz que a gente quer realmente uma coisa, a gente consegue, né? E principalmente quando a gente se planeja para alcançar alguma coisa. E a gente teve esse tempo de planejamento e a gente se dedicou realmente e a gente começou a vender as coisas, né? Tivemos essa ideia, vendemos tudo dentro de casa, como o Cris já falou, e também a gente teve ideia o Cris vai mostrar ali agora rapidinho para vocês, a gente teve ideia de vender chaveiros, cartões postais, né, com a foto da nossa nigiri aí. A gente fez camisetas também personalizadas aí, a gente fez adesivos
estar colando aí, bem legal também. E tudo isso a gente fez, não está aqui também, mas a gente fez bijuterias também. E o Cris vai explicar também a questão dos adesivos que a gente colocou na Kombi, que também foi uma forma que a gente conseguiu aí para conseguir dinheiro. Esses produtos todos ajudaram a gente a construir a casinha dentro, mas a Kombi não veio tão inteira, então precisava de reforma mecânica, de reforma na suspensão, que estava bem complicada. Então a gente teve que gastar mais dinheiro do que o previsto. Como não estava vencendo as nossas pouquíssimas economias e a venda dos produtos, eu pesquisando na internet, eu vi alguns viajantes que tinham segmentado a Kombi em pequenos quadrinhos para fazer venda de publicidade. Isso aqui começou com um estudante britânico, Alex Tell, que ele queria fazer a faculdade e criou um website na internet que vendia cada pixel por $1. Tinha 1 milhão de pixels no site, esse site ainda está online, se vocês procurarem, e viralizou, muita gente se engajou e começaram a comprar por $1. Acabou que ele virou um milionário, abandonou a faculdade e foi investir na carreira de empreendedor. E nós tivemos também a ideia de fazer QR Kombis, que são esses quadros que a gente vendia por 6 meses ou 1 ano, para que as empresas comprassem um espaço ou mais espaço e colocassem a sua marca. Em cada adesivo ia um QR Code para que, quando lido, fosse para o site ou para uma rede social, e também no nosso site, que na época estava online. Se a pessoa clicasse aqui, por exemplo, no Univet, ela ia para o site da clínica veterinária, então era uma forma de divulgação. Haviam 464 quadros na Kombi. Então, vocês fazem o cálculo. Isso aqui foi a grande chave, a grande mudança, né? Que através disso aqui, sim, a gente conseguiu bastante dinheiro. Quando eu digo bastante dinheiro, foi o suficiente para fazer a casa, né? E ter um pouco para a viagem. Até porque empresas como a Pofo, por exemplo, eles não nos deram dinheiro, mas eles nos deram pneus, o que também não deixa de ser útil para a viagem, já que a gente não precisou comprar. Então, às vezes, a gente pegava em permuta e alguns patrocinavam mesmo com dinheiro, que daí sim a gente conseguiu ter alguma grana para viajar. A gente falava que a nossa Kombi ela virou um outdoor ambulante, né? E literalmente, onde a gente passava, nossa, chamava muita atenção, assim. Hoje ela está sem os adesivos, mas quando a gente saiu para a expedição, ela ficou bem diferente. Então, pessoal, essa foi a parte onde a gente fundamentou a nossa casa e conseguiu alguma verba para viajar, né? Aí agora a gente vai falar mais da viagem. O roteiro em si, a gente havia previsto 30 mil quilômetros. Nós iríamos conhecer 7 países, né, e retornar para o Brasil. Então, a gente saiu no dia 22 de julho de 2018. A gente fez uma reunião com algumas pessoas que nos apoiaram. Eu acho que a Camila estava lá, eu não lembro, mas vários colegas do Senac estiveram lá presentes. Então, às 2 horas no dia 28, a gente reuniu. Inclusive, tem no nosso Instagram, já vou até abrir aqui para vocês, quem quiser conhecer a nossa rede social, o Instagram, lá no começo deve ter a foto da despedida. Então, no dia 22 de julho, a gente iniciou a nossa viagem, né, começando pelo sul do mundo. A gente não vai falar da viagem toda, mas a gente vai falar da parte mais importante, que é o tema do nosso livro, que foi a nossa chegada no fim do mundo, ou Ushuaia. Passou aqui, ó. Esse foi o dia que a gente partiu. Bastante pessoas foram lá nos apoiar. Se vocês olharem depois, a maioria com camiseta. Muita gente comprou produto nesse dia ou simplesmente deu dinheiro. Muita gente se engajou com a nossa causa. E não só pela questão financeira, que, claro, era importante e nos ajudou, mas essa energia boa que a gente pegou nesse dia aqui foi fazer o começo da viagem perfeita. Então, através desse dia, a gente sentiu que a gente estava no caminho certo e aí rumamos para o Ushuaia. Quer falar um pouco do nosso começo da viagem? É complicado, né? A gente quer falar tanta coisa e é difícil tentar resumir assim para vocês, mas o nosso marco realmente, inicialmente, assim, era chegar no Ushuaia. E o que eu posso dizer, assim, sem experiência nenhuma, né? Uma expedição, assim, uma viagem tão grande, tanto tempo fora, né? Longe da família.
tudo diferente, tudo difícil. A Kombi é pequena, né? Pequeno para 2 pessoas, então tudo tu tinha que se adaptar, né? Começar tudo novo, né? A Kombi seria então a nossa casa, dali em diante, todas as tarefas do dia, estrada, para dormir, se alimentar, né? Que a gente fazia a nossa comida na Kombi, então era tudo, para mim, assim, marcou bastante, sabe? Tudo novo tem que se adaptar. Então, até no Ushuaia, assim, foi bem marcante. E sem contar que, né, chegar no Ushuaia realmente foi um marco pra gente, assim, uma vitória, sabe? Quando tu tá muito tempo, assim, que tu quer aquilo ali, de repente tu chega lá, uau, meu Deus, a gente chegou. Foi bem especial. Primeiro que, como a Vivi falou, a Kombi é tida para muitos como um carro fraco, né? Mas a gente passou por vários motorhomes e alguns quebrados, e a Kombi não furou nenhum pneu. Verdade, gente. A nossa Kombi, ela foi acima do peso, né? Porque a Vivi levou metade da casa que a gente tinha. Mentira. Então a gente levou muita coisa iniciante, inexperiente. A gente levou várias coisas que não precisava. Desnecessárias, A Kombi foi muito carregada, mas por incrível que pareça, por incresça que parível, nenhum pneu furou. 2 pneus extras, né? A gente levou, gente. Nenhum furou. Isso. Nem usamos, né? Então, assim, ó, a gente viu que, apesar da simplicidade da nossa expedição, a verdadeira viagem, no final das contas, nunca foi a exterior. Ela sempre foi a interior, porque a gente conheceu muitas e muitas coisas lindas pelo caminho, mas a gente estava conversando hoje ainda o que a gente vai dizer. E eu, né, antes de terminar o nosso tempo aqui, eu digo aqui de coração aberto que a verdadeira viagem, o mundo nosso quintal, foi a interior. A gente passou muito tempo em silêncio, a gente passou muito tempo longe de internet, sem banho, com pouca água, sem eletricidade, e isso fez a gente olhar para dentro da gente. Isso fez a gente observar coisa espiritual. E eu não estou falando nem de religião, embora tenha muito a ver com a questão de acreditar, sim, ter fé, né? Mas a gente viu coisas dentro de nós que a gente não conseguia ver aqui no dia a dia, porque a gente acaba se distraindo com uma caixa lotada de e-mail, com diversas notificações na barra de notificação do celular, com Netflix e por aí vai. Então, estar dentro da Kombi, naquele lugar apertado, embora desconfortável, a gente tinha uma liberdade, porque o mundo era o nosso quintal, um trocadilho infame, mas não deixa de ser, que é inclusive a origem do nosso nome, né? Como a Vivi falou, quando a gente chegou no Ushuaia, a gente tirou um peso das costas, porque assim como tinha muita gente acreditando e nos incentivando, a gente, de uma certa forma, sentia algumas pessoas também desacreditando, duvidando, não digo agorando, mas, será que vocês vão conseguir? E, de fato, a gente chegou lá com o nosso suor, com muita ajuda, sim, né? Com certeza muitas pessoas ajudaram, mas a gente chegou lá com uma Kombi, né? A gente enfrentou neve, a gente enfrentou ventos terríveis. Aliás, fica o convite aqui também, ó, no YouTube, se vocês procurarem pelo documentário Odisseia hasta Ushuaia, que é o primeiro documentário de viagem de Kombi que tem na internet. A gente optou não por fazer vlogs, mas a gente fez um documentário de 1h15. Eu convido vocês para assistirem, né? E esse documentário conta justamente de toda a nossa preparação até a nossa chegada no Ushuaia. Vocês vão conseguir aqui ver parques, lugares, praias que a gente passou, que a gente visitou, e que, assim, ó, coisas que a gente fez sem muito dinheiro no bolso, né? Na maioria do tempo a gente dormia ou em pátio de posto, ou a gente dormia na estrada mesmo, ou a gente, então, era ajudado. Aliás, essa é uma coisa, né, que tu quer falar, né? Quero. Como eu falei antes, para mim, assim... não compartilhei a tela, pode falar. Como eu falei antes, um dos marcos foi chegar até no Ushuaia, e para mim, até a chegada até no Ushuaia foi a primeira experiência, assim, até ali a gente já estava cascudo, digamos assim, né, já estávamos mais fortes, mais prontos, assim. E dali em diante, até no final da expedição, o que marcou também para mim foi que a gente foi muito ajudado pelas pessoas, assim, não tem como não falar disso. Por onde a gente passou, independente, na Argentina, Chile, Uruguai, a gente encontrou pessoas que nos ajudaram de forma, assim, que
nossa, a gente nunca tinha passado, sabe, por experiências assim, de abrir a porta da casa, enfim, de ajudar de todas as formas, assim. E os lugares, nossa, gente, a gente passou por lugares incríveis, lindos demais, e realmente o contato com a natureza também foi incrível também. Gostamos muito mais de estar tendo esse contato com a natureza do que até grandes metrópoles que a gente passou, assim. Como a Vivi falou, tá faltando 1 minuto aí, a gente não vai estourar o tempo para que vocês possam usufruir. Fica o convite aqui para que vocês verifiquem as nossas redes sociais. Está um pouco desatualizada, porque agora a gente está em outra viagem. Há pouco tempo a Vivi, nós tivemos a nossa Sara, né? Está com 9 meses e meio, que é fruto da nossa viagem. Não nasceu na viagem, mas foi planejada na viagem. Onde é que ela está? Aí, como é que está a nossa vida hoje? Essa é a nossa Sara Martins, que já anda de Kombi também conosco aí. Está ali embaixo esperando para o pai e para a mãe pegar. Então fica o nosso convite aí para vocês não apenas verificar, ver as nossas fotos, mas para se inspirar, porque, pessoal, modéstia à parte, a gente não tinha condição, nós não temos família abastada, a gente não tinha grandes economias, eu tinha mais dívida que economia, na verdade, e é incrível, porque os recursos estão no caminho. Essa é uma frase que eu aprendi com essa viagem, e quem quer, basta acreditar, quem né, sabe gente? onde quer chegar e dá um jeito. Então, os recursos estão no caminho, é a frase que eu termino essa nossa participação. Já estourei o tempo, a Camila já está coçando a testa aí, meu Deus do céu. É difícil falar em pouco tempo, gente, minha nossa. Camila, é isso? Eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro, mas se estás nos ouvindo... Estou ouvindo, sim. Esse não foi o maior desafio, né? O maior desafio foi falar em 18 minutos no TEDx Rio do Sul, não foi? E assim, né? Não só falar em 18 minutos, foi estar em cima do palco, né? Eu mandei aqui no chat, pessoal, o arroba do Instagram deles, mandei o link do vídeo da Odisseia hasta Ushuaia, mandei também o link da talk deles no nosso TEDx Rio do Sul, que eles foram speakers. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais também sobre a história, além das perguntas, que a gente ainda tem 10 minutos, né? Então, agora, quem quiser pode abrir o microfone para fazer uma pergunta. Eu peço que ergam a mão primeiro, quem quiser abrir o microfone, quem quiser colocar no chat também, eu vou lendo as perguntas por aqui. Querem falar mais alguma coisa? Cris, Vivi? Se deixar a gente falar, a gente fala demais. Eu acho que deixa para eles, se terem alguma curiosidade, daí a gente responde. Tem bastante gente falando que a família de vocês é muito linda, parabenizando pela coragem, pela atitude, parabéns pelo desafio. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Marcelo, pode falar, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, querida. Prazer conhecer vocês. Eu acho que é uma história fantástica. E eu acho que é mais de coragem mesmo. Eu queria saber se vocês sempre foram aventureiros, porque eu vi vocês comentar que é mais a questão interior, né? Eu realmente vendo de fora, assim, se você comentar comigo, é uma loucura fazer o que vocês fizeram, mas é uma loucura gostosa, deve ser muito prazerosa. Mas aí isso já vem desde a infância, vocês são aventureiros ou não? Foi assim meio que de uma hora para outra, não, vou decidir pegar a estrada e vamos embora. Eu vou começar. Eu não tenho, não é de família, assim, que essa inspiração, ou vim desde berço, assim, sei lá, de minha família me levar a viajar, assim, não, isso me amadureceu isso quando eu já era mais adulta, digamos, né? Mas sempre foi um desejo, assim, de fazer uma aventura desse tipo, sabe? Ou como mochileira, ou de carro, ou de avião, enfim. E quando surgiu a oportunidade, aí ninguém segura. Eu também, meus pais nunca nem me levaram para acampar, então é algo que surgiu naturalmente. A minha primeira grande aventura foi em 2013, que eu fiz uma trilha grande, e dali para frente eu despiroquei o cabeção e comecei a gostar, assim. Mas loucura, né, desse nível assim, realmente foi algo que veio até mim naturalmente. Eu não tive a ideia que me teve. Então eu só segui o fluxo, sabe?
Eu acho que toda a parte de planejamento, toda a parte de objetivos, surgiram todos eles naturalmente. Então, até fazendo um link, se a gente teve medo muito, demais, imagina, eu pedi a conta do meu serviço, eu tinha um emprego, eu trabalhava no Senac, eu estava estável, eu tinha um apartamento sendo financiado, a Vivi também. Eu tive medo de muitas coisas, até porque quando a gente saiu, a gente estava em outro local, sem outra língua, eu não falava nada de espanhol. A gente achava que o espanhol é fácil. Não é. É complicadíssimo, eles falam rápido, tu não entende. A conversação é bem diferente. Outra moeda, outros costumes, então sim, a gente teve medo pra caramba, passamos medo, mas a gente sempre teve fé em Deus e foi o principal, assim, ó, a gente antes de pegar a estrada, a gente orava para Deus, a gente pedia proteção e só isso bastou. Ele nos levou, ele nos trouxe. E o Juliano perguntou se a gente tem programação para a próxima viagem. Sim. O Elias perguntou quanto tempo deu de viagem. Deu 7 meses. A gente não concluiu a viagem. A gente fez metade do percurso, que daí a gente voltou por causa, né, da pequena Sara. Então, sim, Juliano, nós temos intenção de, em breve, ainda não temos noção de quando, quem sabe daqui a alguns anos, uns 5 anos, por exemplo, terminar o circuito que a gente começou, né? Então, sem pressa, tudo no decorrer aí, conforme os mandamentos de Deus. Que mais aí? Parabéns pela coragem, desafiar os receios, sucesso para vocês. Qual o lugar mais longe que vocês pretendem ir agora? A gente vai concluir a rota. A gente conheceu o Chile, Uruguai, Argentina, né, esses 3 países completos e o sul do Brasil. Então, a gente quer muito conhecer o Brasil. Quando nós retomarmos a viagem, a gente vai pelo Brasil, porque o Brasil é um país de países, né? Tem muitos países aqui dentro. E aí a gente pensa em subir, ali entrando possivelmente na Colômbia. Eu tenho vontade de conhecer o Caribe, ali perto da Venezuela, Caracas, mas a situação lá eu não sei como é que tá. E pro Peru daí, né? Aí no Peru e também, quem sabe, na Bolívia. A gente ouviu coisas ruins sobre Bolívia e Venezuela, mas Colômbia e Equador a gente tem bastante vontade de conhecer também. Então, o lugar mais longe que a gente pretende ir, eu acredito que seja a Colômbia. Eu tenho muita vontade de conhecer a Colômbia. Cris, o Elias fez uma pergunta sobre quanto tempo deu de viagem. Eu respondi 7 meses. Ah, tá. Até tem algumas especificações bem legais que vocês passaram no TEDx, né? Sobre o percurso que vocês fizeram, né? Então, Elias, se você quiser assistir lá o link, tem bastante informação. É isso aí. O projeto em si, Elias, durou 18 meses, tá? Porque a viagem foi a cereja no bolo, né? Mas a mudança mesmo de vida começou quando a gente decidiu, né? Porque daí tu começa a vender tudo. Então, o meu TCS, por exemplo, foi o projeto. Na faculdade eu tive que fazer um outro projeto, mas eu fiz o planejamento da faculdade já aproveitando. Então, passei várias e várias noites planejando o site, a Vivi editando foto, fazendo camiseta. Algumas pessoas era até chato, porque nosso assunto era só isso, né? Depois, quando a gente revelou que a gente ia fazer expedição, né? A gente só falava disso, era só disso, que nós vamos fazer isso, que é isso, é até chato, assim, né? Mas realmente, como o Cris falou, tu tá vivendo aquilo, tu tá se planejando tanto só para aquilo, que a nossa vida era só aquilo, até antes de sair realmente, né? Então, é bem assim. Assim, pessoal, até uma dica para vocês, eu imagino que muitos tenham coragem de viajar. Uma coisa que eu tinha na mente um dia vai surgir algum amigo, a gente vai fazer um grupo de amigos e nós vamos viajar. Eu tinha isso na cabeça que um dia ia acontecer. Hoje eu estou com 34 anos, quando eu comecei o projeto eu estava com 30 e esse dia não chegou. E uma das coisas que eu aprendi também com o projeto é que a gente tem que tomar iniciativa. Eu tinha medo de largar a zona de conforto, eu tinha medo de saber o que vinha, né? Porque eu esperava que essa coisa fosse acontecer, que um dia eu ia ganhar na Mega Sena, mas eu nem jogar na Mega Sena eu jogava. Então, não, sabe, ali foi o divisor de águas. Eu decidi, né, no caso nós, eu dei a ideia, mas não, vamos fazer acontecer. E por isso que eu digo que os recursos estão no caminho, porque eu não sabia nada, nunca tinha nem dirigido Kombi.
Hoje eu sei até de mecânica de Kombi, porque eu estudei, eu ia lá nos mecânicos, eu acompanhava o processo, eu conversava com pessoas, eu liguei para um monte de gente, eu encontrei gente que escreveu livro, a gente deu carona para o Pianges, a gente conseguiu contato com o Gabriel Pensador, e ninguém me mostrou como fazer, mas quando tu sabe onde tu quer chegar, tu faz. Então, é incrível o quanto a gente evolui quando a gente tem um propósito claro e definido, que foi o que de fato aconteceu. E por isso que eu digo que a gente aprendeu muito mais interiormente do que para fora. A gente viu muita coisa bonita e vocês vão poder ver ali no Facebook, no Instagram, que a Viviane, para quem não sabe, é fotógrafa, né? Mas o que a gente evoluiu como pessoas foi bem interessante também. Acho que dá tempo. Pessoal, então, fechou nosso tempo, 10 minutinhos para interação, mas eu peço que o Cris e a Vivi permaneçam na sala, né? Que a gente depois no final pode retomar um pouquinho se ainda ficar alguma pergunta pendente. Então agora vamos lá, vamos chamar Obrigada Cristiane e Vivi, depois no final falo com vocês novamente. Vamos ouvir então o nosso segundo livro, né? O relato do nosso segundo livro. Agora quem vai apresentar o livro Acreditar Sempre, Desistir Jamais, Viver Intensamente é a Melissa Maria de Souza Zimmermann. Ela é mestranda em administração universitária pela UFSC, é especialista em gestão de pessoas pela FURB e graduada em letras, secretariado executivo bilíngue também pela UFSC, com atuação na área educacional, educação superior e educação profissional. Atualmente, procuradora institucional e coordenadora do setor de registro e regulação educacional do SENAC Santa Catarina. Tem experiência em legislação educacional, processos educacionais e avaliação interna e externa de instituições e cursos superiores. Melissa, você então, vamos para a sua apresentação do livro. Estão me ouvindo bem agora? Estamos, Melissa. Ah, legal. Boa tarde, então. É uma alegria estar aqui. Marcelo, você levantou a mão? Você quer falar? Não, desculpa. Não. Foi sem querer. Sem querer. Prazer, Melissa. Gente, queria agradecer o convite já de antemão, né? Bem legal poder participar de um momento como esse. A gente curte muito, né, esses momentos. Eu acho que a semana do livro e da biblioteca é super importante para o SENAC, para os nossos alunos. Eu acho que para todo mundo é um movimento muito legal. Então, fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. Bom, não sei se todos sabem, talvez não, porque não me conheçam, né? É difícil, né, contar 40 anos em 20 minutos, né? Mas eu nasci em 79, dia de Natal, 25 de dezembro, e desde então começou a história do meu livro. E o meu livro ele vai ser dividido em 3 capítulos, né? Então, o primeiro capítulo, então, vai ser Lutar Sempre. O segundo capítulo, Desistir Jamais. Segundo capítulo, Desistir Jamais. E o terceiro capítulo e último, Viver Intensamente. Queria começar com uma música que, para mim, faz muita diferença. É uma música que toca muito e eu acho que tem uma letra que nos diz muita coisa, né? E eu acho que representa um pouco da minha história também. Então, eu vou tocar para vocês uma musiquinha para a gente abrir. Espero que dê tempo para tudo, né? Porque eu vou tentar, viu? Mas vou tocar aqui para vocês. Vocês falem se estão ouvindo bem, tá? Coisa aí, por favor. Estamos ouvindo. Pode cantar junto. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode
Você pode ser amanhã. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Então, assim eu começo meu livro da história da minha vida. Tem tanta coisa para contar, mas queria compartilhar com vocês um pouquinho do meu nascimento, né? Eu sou a 7ª filha de uma família grande, né? E sou temporão, nasci 10 anos depois do meu último irmão, né? Na sequência da escadinha lá. Então, minha mãe não podia ter filhos, mas na época, porque ela tinha um rim só, teve um problema renal sério na época, e então não poderia ter tido outra gestação depois desse problema, né? Mas, enfim, ficou grávida, e na época até os meus irmãos mais velhos, porque eram bem mais velhos que eu e a minha irmã mais velha, tem uma diferença de 21 anos, então ela também tem idade para ser minha mãe quase, né? E foram, né, meus irmãos mais velhos foram um pouco meus pais também. E na época, então, a minha mãe decidiu por levar adiante a gestação, enfim, com todas as dificuldades, né? E aí, os meus irmãos na época questionaram isso também. Sim, mãe, vai, né, arriscar sua vida por um filho, sendo que você tem outros 6 aqui que já estão, né, contigo. Mas ela quis enfrentar, meu pai sempre apoiou, né, as decisões dela, e então, mesmo com uma gestação bem difícil, ela conseguiu, né, e eu nasci saudável, graças a Deus, e assim começou a história da minha vida, né. Meus pais vêm de uma família bem humilde, assim, do interior, então eles são da Serra, todos os meus irmãos nasceram em Lages, ali naquela região, e eu nasci aqui já em Florianópolis porque eles já tinham se mudado para cá, e com muita dificuldade, assim, então por isso que o primeiro capítulo do meu livro se chama Lutar Sempre, porque desde o meu nascimento já foi uma luta, né? Para eu poder nascer, né? Já foi uma luta, e os meus pais também têm uma história de muita luta para conquistar tudo que eles conquistaram, enfim, criar todos os filhos com todas as dificuldades que eles enfrentaram, né? Tive uma infância super tranquila, né? Muito paparicada, porque os meus irmãos eram bem mais velhos do que eu, então eu acabei sendo a caçulinha da família, né? E a minha família é uma família muito unida, e eu agradeço muito por isso, né? Nós temos uma família grande, numerosa, depois eu vou mostrar uma foto para vocês, mas muito unida. E então eu tive sempre esse apoio dos meus irmãos, principalmente dos meus irmãos mais velhos, né? Que acompanharam todo o meu crescimento e tudo mais. Quando eu fiz 15 anos, eu participei, sempre, minha família também é uma família, meus pais, né, sempre nos encaminharam, assim, no sentido religioso, né, e então, quando eu fiz 15 anos, eu optei por passar um ano de experiência numa casa de formação de adolescentes, de um movimento que se chama Movimento dos Focolares, é um movimento da Igreja Católica, e tinha esse lugar lá em São Paulo para formação. Então lá a gente teve aula de muitas coisas, assim, enfim, de história da igreja, de formação humana, enfim, além da escola
convencional, regular, a gente tinha também outras aulas, porque era um ano realmente de formação de adolescentes, né? E esse ano, para mim, foi um ano muito importante. Meus pais, assim, sempre me apoiaram nesse sentido, né? As pessoas falam, Melissa, tu vai ser freira? Eu falei, não, só vou passar um ano de formação lá. Mas foi muito importante, eu convivi com meninas da minha idade, entre 15, 16, 17 anos, do Brasil inteiro nesse ano. Então nós morávamos em 19 meninas numa casa e tínhamos toda essa formação, né? Tínhamos as responsáveis, enfim, do movimento que nos deram todo esse apoio, né? E que hoje eu sou muito grata também por isso, porque eu tenho uma bagagem muito grande desse ano que eu passei lá. E eu tinha apenas 15 anos, então a gente estava no auge da adolescência, né? Onde as minhas amigas, todo mundo pensando na sua festa de 15 anos e tudo mais. Eu realizei minha festa de 15 anos aqui antes de... Mas, ao mesmo tempo, tive essa oportunidade, né? De formação, então foi muito legal. Aí, voltando de lá, já estava no ensino médio, né? Então, comecei os meus estudos para tentar passar no vestibular, que era também um dos meus objetivos, uma das minhas lutas, né, foi o estudo. Só que aí, no terceiro ano, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, surgiu a oportunidade de eu participar de um congresso lá na Itália, de adolescentes, jovens que participavam desse movimento. Então, era um encontro mundial de jovens que participavam desse movimento, e eu fui convidada a participar também. E aí foi mais uma luta, porque dinheiro a gente não tinha, né? Assim como o Cristiano ali falou, né? Que eles não tinham dinheiro, não tinham muito recurso, eu também não tinha, minha família era, né, bem humilde também, então a gente começou a nossa luta para eu conseguir ir. Então a gente fez RT, fazia pedágio na sinaleira, a gente fazia rifa, tudo isso para que eu pudesse ter essa oportunidade, e aí eu fui, foi muito legal. Foram 3.000 pessoas, mais ou menos, do mundo inteiro, que se reuniram naquele ano para tratar de assuntos do movimento. Enfim, era um congresso, mas eu tive também a oportunidade de conhecer as cidades e tudo mais. Foi muito legal. Então, só para reforçar essa questão da luta, né? O que a gente luta para conseguir, a gente consegue, né? Então, essa caminhada da vida vai nos levando, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, correr atrás, né, das coisas, dos nossos sonhos, daquilo que a gente tem como objetivo na nossa vida. Então, eu sempre tive muito isso comigo, mesmo sendo novinha, eu tinha 17 anos na época que eu viajei, e sempre pensando nisso, né, pensando no futuro, eu estava em pleno terceirão, né, eu vou perder um mês e pouco de aula, né? E eu sabia o quanto isso significava no terceirão, de estar estudando para o vestibular. Mas eu também tinha certeza que no retorno eu poderia recuperar isso tudo e, né, com força de vontade. E assim foi. Eu fiquei em recuperação em quase todas as disciplinas do terceiro ano, né? Porque eu perdi, era bimestral as avaliações, eu perdi todas as avaliações daquele bimestre e tal. Mas eu, assim, tinha o propósito de passar no vestibular, né? Enfim, minha família já falava que eu não teria condições de entrar numa universidade particular, então precisei estudar para passar ou na UFSC ou na UDESC, né? E assim foi. Depois, passei no vestibular e aí conheci o Cid também nesse meio tempo, antes de começar as minhas aulas na faculdade. Conheci o Cid, nós começamos a namorar. E hoje ele é meu esposo, né? Deve estar aí, não sei se ele entrou. E nesse período eu descobri que eu estava doente, né? Tive a descoberta de um câncer no ovário. Foi um período muito difícil, né? Eu estava na primeira fase da faculdade, então não poderia nem trancar a faculdade, porque na UFSC não pode trancar na primeira fase. E foi um momento muito complicado da minha vida, assim. Nós tivemos outra luta, né? Uma luta bem grande, né? Que era contra um câncer, né? Eu tinha 19 anos
18 quando eu descobri, 19 quando eu fiz a minha cirurgia e as primeiras quimioterapias. O Cid foi uma pessoa que me apoiou muito, nós tínhamos poucos meses de namoro quando tudo isso aconteceu, mas ele foi uma pessoa que esteve sempre do meu lado, sempre, e eu sou muito grata por isso, viu, Cid? E então tivemos que enfrentar todo o tratamento, foi 1 ano de tratamento, né, onde com todas as sequelas e todas as complicações que vocês possam imaginar que uma quimioterapia traga, né, não é fácil. E aí eu vou entrar no segundo capítulo do meu livro, que é Desistir Jamais. Porque como eu tinha um câncer no ovário, eu fiz esterectomia total, significa tirar útero, ovário, tudo, né? E então eu fiquei sabendo que eu não poderia ter filhos, né? E eu venho de uma família enorme, como eu já falei para vocês. Hoje, o total de pessoas da minha família, assim, de primeiro grau, irmãos, sobrinhos, cunhados, dá em torno de 40 e poucas pessoas, umas 43, 44 pessoas, que vai crescendo ainda cada ano, né? Então, a minha família sempre foi muito grande. Eu, sendo tia caçula, era a tia que cuidava dos seus sobrinhos, então eu tenho um carinho muito especial por todos os meus sobrinhos, eu tenho 16 sobrinhos. E agora eu tenho sobrinhos netos também, tenho 5 sobrinhos netos. Então, meu sonho sempre foi ser mãe, né? Eu sempre convivi com muitas crianças e tudo mais, então meu sonho sempre foi ser mãe. E aí, o segundo capítulo do meu livro, que é Desistir Jamais, é justamente por causa disso, porque eu não desisti do sonho de ser mãe, né? Não desisti de mim naquele momento do tratamento, porque é um momento muito difícil, então vem muitas dúvidas, né? Aquelas dúvidas clássicas, por que comigo? O que eu fiz para merecer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, reforçando toda a nossa fé, né? Eu sempre, como eu falei, minha família é uma família de bases religiosas bem fortes. Eu sempre fui uma católica praticante, sou até hoje. Conheci o Cid tocando nas missas, né? Então, a gente sempre... A música nos uniu e hoje eu acho que a música nos une ainda muito também. E eu não desisti da ideia de ser mãe, e aí, só que eu queria saber, no dia que eu fiquei sabendo que eu não poderia ser mãe, pedi para chamar o Cid, eu precisava muito falar com ele naquele momento, né? E ele não estava na sala no momento que a médica veio me contar que eu não poderia ser mãe, né? E aí eu chamei o Cid e a primeira frase que ele me falou foi essa. Melissa, quem sabe Deus nos colocou nessa situação para que a gente tenha uma missão ainda maior, que seja adotar uma criança, né? Então, quando ele me falou isso, eu entendi que ele estava comigo no mesmo barco, que ele também não ia desistir, né? E a gente ia continuar os nossos sonhos, né? E assim foi. Então, enfim, eu me recuperei, graças a Deus, 100%. 10 anos depois da minha cirurgia, eu tive alta do meu oncologista, então hoje eu sou uma pessoa completamente curada, né? Já há bastante tempo. E continuamos o nosso sonho de construir a nossa família. Então, nos casamos, né? E construímos as nossas coisas, né? Adquirimos as nossas coisas, terminamos nossos estudos e fundamos em 2010, junto com a minha irmã Marli, que deve estar por aí também, o grupo de apoio à adoção aqui de São José, o GEAFA. E mesmo antes de entrar na fila e tudo mais, a gente já gostava muito desse assunto, a gente gostava de compartilhar com as pessoas, né, sobre esse tema. E aí fundamos o grupo, entramos na fila da adoção e em 2013, então, chegou nosso maior tesouro, né, que é a Manu, nossa filhinha. Chegou pra gente com 40 dias, ela era bem bebezinha, hoje ela tá com 7 anos. Não, tá com vergonha. Não quer vir. Então vem, dá tchau. É o pessoal lá do Senac, vem cá. Essa é a Manu, minha filhinha. Tá com 7 anos. É o nosso maior tesouro da nossa vida. E ela chegou nesse momento, né? Linda! Eu também te amo, filha. E
E é isso, assim, essa trajetória toda só nos fez consolidar tudo aquilo que a gente já sempre acreditava, né? Acreditar na família, acreditar nos nossos sonhos, acreditar que se a gente luta, tudo vai dar certo, né? Buscando mesmo essa harmonia, né? E essa força nas nossas ações, né? Tudo aquilo que a gente sonha. E depois, e claro, não posso deixar de falar que todo o apoio que eu tive da minha família, né, incondicional e, enfim, imensurável todo o amor que eu recebi dos meus amigos também, né, naquele momento bem difícil, em todos os momentos da nossa vida. Então, ter uma base sólida nesse sentido de ter uma rede de amor forte ao teu redor, faz passar por esses momentos difíceis e te faz também acreditar que tu não precisa desistir, né, das coisas, mesmo que a vida te traga muitos empecilhos, né? E assim foi. Então, eu sempre trabalhei na área de educação, gosto muito, desde que me formei, meu estágio já foi numa instituição de educação, então eu adoro. Depois, o Cid começou a trabalhar no Senac antes que eu trabalhava em outras instituições de ensino, e aí em 2011 eu vim para o Senac, e aí para realizar um último sonho, que era o sonho de trabalhar naquilo que eu gosto, né? O sonho de construir minha carreira dentro do trabalho que eu gosto, né? E assim, eu acho que se completa todo esse ciclo da minha vida. Hoje eu posso dizer, eu tenho 40 anos e sou uma pessoa completamente realizada, né? Eu não almejo tantas coisas mais, porque eu acho que tudo que eu preciso, assim, tudo que eu mais prezo eu tenho, né? Que é um trabalho, que é o trabalho que eu amo, que eu gosto de fazer. Lá do Senac brincam que eu sou a Miss Legislação, porque eu gosto muito do que eu faço, assim, e o meu pai fala que, meu Deus, filho, o teu trabalho, trabalhar com educação é que nem teia de aranha, né? Quanto mais tu se mexe, tu se bate, mais tu se gruda, não consegue mais sair. Eu falei, pai, é isso mesmo, né? E o Cid sempre fala assim que quando eu falo do meu trabalho, meus olhos brilham, e realmente, eu sou muito realizada com aquilo que eu faço, gosto demais. E aí, também construir, né, a questão dos estudos. Então agora eu estou fazendo mestrado, que era um dos meus sonhos também. E assim, né, a minha vida é um livro que ainda está sendo escrito, mas é um livro de capítulos muito bem concluídos, assim, um livro de páginas abertas, né? Então eu agradeço muito que eu tenho. Tive momentos muito difíceis, como eu já falei para vocês, mas eu acho que com toda essa rede de amor que a gente tem, né, eu acho que a gente precisa espalhar amor por onde a gente anda, porque a energia é uma coisa fantástica, né? Se tu emana energia boa, tu recebe energia boa também. Eu acredito muito nisso, que fazer o bem só te traz felicidade, né? Então, um sorriso cabe em qualquer lugar. Essa é minha, eu ainda coloquei no Instagram essa semana, que é isso que eu acredito, né? Que a gente precisa ser feliz onde a gente está, buscar a nossa felicidade nas pequenas coisas, e eu acho que é assim que a gente se constrói, né? Um livro de final feliz, né? Eu espero que a nossa vida seja assim, um livro de final feliz. E eu acho que é isso, gente. Mas, rapidamente, assim, ainda tinha tanta coisa para falar, mas é que passa tão rápido. É difícil 20 minutos, antes né, da gente fazer a nossa... É muito difícil, muito difícil. E essa é uma outra música que tem uma letra muito legal. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nela, porque a mensagem que eu queria deixar, ela fala, né, nessa letra. Vou tocar então só para a gente finalizar, e aí a gente passa para a parte da... Viver tudo que a vida tem pra te dar. Saber, em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar
troca, correr sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido, querer mudar o mundo ao seu redor, saber que mudar por dentro pode ser o melhor, fazer sem esperar nada em troca, vencer é recomeçar. Quando o sol chega, quando o céu se abre, saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Na, 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 na. Daqui só se leva o amor. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Daqui só se leva o amor. É isso, gente. Melissa, muito obrigada pela tua história. A gente estava acompanhando o chat ao mesmo momento. Tua história foi muito emocionante, então era só coraçãozinho, era muito amor no chat enquanto você falava. Foi muito bonito, né? Foi um livro intenso, do início ao fim. E acredito que todo mundo aqui esteja bem emocionado. Muito obrigada pela tua participação. Por enquanto, eu ainda não coletei nenhuma pergunta no chat, mas se alguém quiser fazer uma pergunta agora, pode também erguer a mãozinha, falar no microfone, ou pode mandar ali no chat, que a gente pode ler. Isso aí. Queres falar mais alguma coisa, perguntar. Melissa? Não, só agradecer mesmo todo mundo. E tô aqui, se quiserem perguntar, eu tenho... Ah, esqueci de falar uma coisa legal também, que eu e o Cid, nós tocamos sempre juntos, como a gente se conheceu, né? Já pela música, né? Nos conhecemos nas missas, porque a gente tocava nas missas e tudo mais. Então, sempre tocamos juntos, né? E nós temos a música, assim, como um elo muito forte entre nós. E então nós montamos, já antes da gente casar, nós somos casados há 17 anos já, né? Então nós montamos o duo, que é uma dupla que canta em casamentos. Então a gente canta em casamentos já esse tempão todo, mais de 17 anos. E é uma coisa que a gente adora fazer. E é bem legal. E tem o Instagram do Duo da Amor, se vocês quiserem seguir. A gente gosta muito de música. Legal. Tem uma pergunta da Rebeca. Se você pudesse, o que você acrescentaria no livro? O que eu acrescentaria no livro? Como eu falei, eu já sou muito feliz com esse livro, né? Eu acho que eu conquistei quase todas as coisas que eu queria na vida. Mas eu acho que eu acrescentaria mais viagens. Eu amo viajar. E é uma coisa que a gente acaba indo protelando, e a gente acaba não fazendo tanto quanto a gente gosta. Então, acho que uma coisa que eu acrescentaria no meu livro seria mais viagens. Unindo com o primeiro livro, então. Fazer um resumo duplo. Nunca tive coragem de pegar uma Kombi, então eu pegaria hoje, eu acho. Gente, mais alguma pergunta? Marcelo é o da mãozinha, então vamos lá, Marcelo. Agora a mãozinha foi de verdade, gente. Foi, então tá bom. Melissa, primeiro, olha só, a gente está vendo turmas, e é muito legal isso. Na semana, a gente está vendo muitas turmas sendo projetadas para as turmas inteiras. Ó. Tá aí Senac Canoinhas vendo a história de vocês numa turma. Muito legal isso. Que legal, que legal.
bem feliz. Melissa, quero te agradecer quando a Ana comentou de você, e o legal é a gente percebe assim o brilho no olho na pessoa quando a gente e a decisão, né? Eu falei, a gente tem esse propósito, você topa, bora, topa na hora, assim, você em nenhum momento você hesitou em contribuir com a tua história, em contribuir com a semana. Então quero te agradecer muito de coração por esse momento. Eu acho que a gente sai daqui com energias renovadas, positivas, de vendo essas histórias do Cristiano, sua. Isso é muito gratificante para nós. Então, obrigado pelo seu aceite sem hesitar. Isso é bacana de ver nas pessoas. Eu vou pedir também, pessoal, que vocês avaliem o nosso evento, as nossas oficinas, porque isso também nos dá uma posição para a gente saber para o próximo ano, para a gente poder repetir essas oficinas ou não, né, Camila? Beleza, então é bacana essa avaliação, esse feedback de vocês é bem importante, tá? Obrigado, Melissa. Eu acho que agora a Camila pode passar. Eu que agradeço. Imagina, obrigado. Quem tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade, depois a gente vai passar uns vídeos. Vou deixar os arrobas aqui do meu Instagram e do Dodamore, tá? Show. Isso, Melissa, coloca aí. Se quiser colocar teu contato de e-mail também, o Cris e a Vivi também quiserem disponibilizar. Então vamos lá, pessoal. Antes de a gente fazer o sorteio do brinde, e depois também vou fazer um fechamento, eu só vou passar agora um vídeo da nossa rede de bibliotecas. Nós estamos transmitindo ele durante a semana e para a gente é muito importante que vocês conheçam um pouquinho da nossa atividade. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo. Só vou pedir para vocês um pouquinho de paciência que a minha internet hoje está um pouquinho danada. Vocês estão vendo a tela do meu PowerPoint? Só para eu saber se está ok. Sim. Ok. Então, vamos lá. Vamos conhecer melhor as bibliotecas do Senac Santa Catarina? A rede possui 28 bibliotecas em todas as regiões do estado e um acervo com mais de 200 mil livros. Aqui, você vai ter todo o auxílio necessário para procurar o que precisa em fontes de informações confiáveis. Temos espaço para você fazer uma leitura agradável. É biblioteca como espaço de lazer e troca de ideias. Com um empréstimo entre bibliotecas, você tem acesso ao acervo de todas as bibliotecas do Senac em Santa Catarina. Isso não é fantástico? A Biblioteca Humana mostra que, em nosso acervo, muitas histórias conquistam o público pelo relato ao vivo do próprio personagem. Ofertamos diversas capacitações para auxiliar na sua aprendizagem. Momentos de prosa com autores parceiros. A Biblioteca das Coisas, trazendo o conceito de biblioteca colaborativa, oferece acesso a outros serviços como empréstimo de carregadores de celular, pendrives, fones de ouvido, notebooks e guarda-chuvas, e jogos de tabuleiro, e quebra-cabeças desafiadores montados coletivamente. As aromatecas auxiliam os alunos em suas práticas profissionais, facilitando o ensino e aprendizado. Biblioteca virtual com mais de 9 mil e-books. Bibliotecas com espaços inovadores. Vocês têm acesso a tudo isso. Aproveitem! Nossa equipe está preparada para lhe atender.
Isso aí, pessoal, conseguiram ver o nosso vídeo? Sim. Sim. Ok, obrigada, Cris, Melissa, pelos contatos. Antes do nosso sorteio, eu quero de novo agradecer muito a presença dos nossos 2 livros, 3, né? Os nossos 3 autores com os seus livros humanos. Espero que vocês consigam, né, levar a essência do que nós deixamos aqui hoje e do que esses autores contaram para vocês. Para a gente é muito importante, né, que vocês possam levar algo desse momento. E eu tenho certeza que sim. Foram 2 histórias muito bonitas, né? E a gente espera que a história deles continue. Então, que as páginas desses 2 livros não se fechem, que elas continuem. Eu vou agora, então, fazer o sorteio. Eu vou compartilhar a tela novamente com vocês. E a gente vai abrir a nossa lista de presença. Ela está aqui. A nossa lista de presença tem 46 respostas, como vocês estão vendo. Eu vou vir aqui no sorteador, então. A gente vai fazer o sorteio dos números entre 1 a 46 e depois eu vou conferir na nossa lista de presença. Sorteando, número 21. Vamos voltar lá, então. Vamos abrir o Excel aqui para que a gente possa visualizar quem é o sortudo número 21 da lista de presença. Vamos ver se o meu arquivo carregou aqui. Estou achando que ainda não. Tá aqui ele, danado. Vamos ver quem é o número 21 aqui na lista. Thaís Roberta Kusek. É isso, Thaís? Vamos ver se a Thaís está na sala. Isso? Li teu sobrenome certo? Sim. Aham. De qual é a tua unidade, Thaís? De Porto União, Santa Catarina. Porto União. Então tá. Então provavelmente Parabéns. a Jamile que vai te entregar o teu brinde, a gente vai encaminhar ele, né, durante a semana e ela vai entrar em contato com você. Você vai receber um e-mail também. Parabéns, Thaís. Pessoal, para quem ainda não avaliou o evento, ainda dá tempo, né? O nosso link da avaliação aí. Então, quem quiser avaliar o nosso evento ainda, por favor, mandei novamente no chat. Eu vou pedir, então, pessoal, para todo mundo que estiver com a câmera, né? Vou parar meu compartilhamento, vou pedir para vocês abrirem as suas câmeras para a gente tirar uma foto, um print aqui da tela, bem bonito, com todo mundo aparecendo. Olha, a gente tem até a Sara agora. Vamos lá, pessoal. Quem tem câmera, pode acessar a sua câmera aí. Linda, Sara. Eu até passei perfume, Camila. Nossa, Cris, não acredito. Tu lembrou. O Juarez ontem na nossa atividade disse que tinha esquecido. Foi uma pena. Mas alguém Eu vou pedir para minha né? colega, super colega Jamile, fazer um print aí, que o meu computador aqui tá... Fiz vários. Ótimo. Vamos tentar aumentar essa grade aqui de visualização. Vamos ver se aparece uma grade maior. Liguem suas câmeras, pessoal. Só para uma fotinha, Olá. Thaís. Você acabou de fechar dela, bem na hora que eu ia fazer o print. Creio, Thaís. Você tem que aparecer, Thaís. Você ganhou o brinde. Verdade. Olha a foto do brinde aí. Isso aí, Thaís. Representando Show, Porto União. pessoal. Obrigado pela Show. galeria auditório, Cristiana. A gente fica muito chique nessa galeria auditório, né? Pessoal que quiser pegar as fotinhos dos prints aí no chat, a gente postar nos stories. Lembra de marcar lá o @SenacSC, não esqueçam. Isso aí. Pessoal, a gente finaliza então a nossa sala 1 da Biblioteca Humana. Agradeço a presença de todos vocês. A nossa sala chegou a 60, 63, 65 pessoas. Foi um público muito bonito. As nossas histórias foram muito bonitas. Então, agradeço mesmo de coração. Marcelo, queres falar mais alguma coisa? Só agradecer. Eu acho que a Melissa trouxe a família inteira, botou todo mundo para participar. Show de bola. É isso aí. Parabéns, pessoal. Parabéns pelas histórias e obrigado pela participação. Ainda temos mais atividades hoje à noite. O nosso colega Jorge, do DR, também vai falar sobre o poder da manipulação da informação. Então, eu vejo que tem bastante colegas aqui do DR, quem puder participar.
E amanhã e sexta tem bastante atividades ainda. Isso aí, na sexta-feira a gente tem o sarau, né? O nosso sarau virtual. Vai ser um momento bem legal onde a gente vai compartilhar apresentações artísticas, né, do Senac de forma geral. Então, várias unidades vão trazer apresentações artísticas, poemas, música, contos. Então, quem puder se inscrever no sarau virtual vai ser um momento muito, muito legal. Pessoal, boa tarde para vocês. Para quem estiver à noite, eu espero vocês à noite. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Carinha, gente. Valeu, obrigada. Linda, tá? Tchau.